Olá, viajantes! Naquela manhã em que levei as roupas da minha mãe e algumas coisas da dona Raquel para a casa da dona Lolita, a bruxa, não imaginávamos a horrível realidade que a bruxaria envolve. Todas essas coisas tão feias que podem acontecer quando alguém mexe com a pessoa errada, com a pessoa que talvez no passado tenha sido um amigo próximo ou um familiar. Neste caso, devo voltar ao início para que possam compreender a origem de tudo. Sejam bem-vindos à viagem ao desconhecido. Eu sou a Clara Paula, hoje com o relato A Minha Vingança. Aquele mal que caiu sobre a minha mãe como um castigo infernal e impiedoso foi o que me fez levar a cabo a minha vingança. Em casa, éramos uma família muito humilde. Naquela época, vivíamos num lugar muito pobre do norte do país, em bairros onde a escassez de trabalho, recursos e tudo mais era difícil, e uma batalha pelo nosso pão de cada dia. Para ganharmos a vida, tanto a minha mãe como as minhas duas irmãs e eu, às vezes trabalhávamos como empregadas domésticas, em casas de um bairro de status um pouco mais elevado, onde fazíamos limpeza e cozinhávamos. Nessa colônia de classe média alta, vivia a dona Raquel, uma mulher que tinha sido muito amiga da minha mãe e também nossa vizinha. Minha mãe e dona Raquel já se conheciam há alguns anos, desde os tempos do ensino médio, e eram inseparáveis. Sempre andavam juntas para todos os lados. Mas quando o marido de dona Raquel começou a ter sucesso com alguns negócios que ele iniciou, dona Raquel e sua família se mudaram para uma casa em um bairro muito melhor. Com isso, dona Raquel se tornou uma mulher de status e ela não gostava mais de se misturar tanto com os pobres. Mesmo desde antes, ela já queria sair da colônia. Também porque muitas pessoas já não gostavam dela. Diziam que ela praticava bruxaria e que havia feito trabalhos para vários de seus inimigos, além de outros boatos que inventaram sobre ela. Em casa, não acreditávamos na bruxaria, porque com minha mãe, dona Raquel sempre foi muito boa. E quando essa senhora mudou de casa, ela começou a contratar uma moça para fazer a limpeza e cozinhar para ela. E sempre que a menina falhava no sentido de faltar ou não fazer bem o trabalho que lhe era mandado fazer, dona Raquel chamava minha mãe para fazer o trabalho. E assim ganhava um dinheiro extra que na verdade era muito bem-vindo para minha mãe. Assim, ela trabalhou para dona Raquel por um tempo. No entanto, numa ocasião, algo ocorreu mal e a amizade se quebrou. Acontece que na casa de dona Raquel, culparam a minha mãe de ter roubado 50 mil pesos. Mas a minha mãe não era, evidentemente, a culpada, pois ela nunca tinha roubado ou pego nada de ninguém. Ela era uma pessoa muito honesta e isso custou-lhe o emprego. E a dona Raquel deixou de falar com ela. Dona Raquel muito chateada e minha mãe muito triste porque perdeu o emprego e uma grande amizade. E também perdeu o dinheiro do trabalho. A vida tinha que continuar e as semanas passaram. Chegou o aniversário da minha mãe e fizemos um bolo só para a família. Minha mãe, minhas irmãs e eu, porque não tínhamos pai. Ele foi para os Estados Unidos e nunca mais voltou. Nunca soubemos o que realmente aconteceu com ele. Mas voltando ao caso da minha mãe, naquela tarde, enquanto celebrávamos, de forma inesperada, dona Raquel chegou e bateu a porta. Quando fui abrir, notei que dona Raquel estava carregando um bolo em suas mãos. Um bolo do tipo que minha mãe tanto gostava e que não se comparava com o que já tínhamos comprado, que era bem pequeno e simples.
Dona Raquel, muito confiante, entrou em casa e pediu desculpas à minha mãe por aquele assunto vergonhoso do roubo do dinheiro. Ela lamentava ter culpado a amiga, sem saber o que havia acontecido, e disse que sentia falta dela como amiga. O tema é que esse dinheiro nunca apareceu. Ninguém realmente soube quem pegou aquele dinheiro. Suspeitamos que tenha sido um dos filhos dela, mas isso sempre será um mistério. Naquela tarde do aniversário, Dona Raquel insistia muito para que a minha mãe comesse o bolo. Até cortou e deu um pedaço especial para minha mãe comer. Depois, nos serviu um pouco para minhas irmãs e para mim. Admito que estava muito gostoso e nunca pensamos que Dona Raquel tivesse más intenções com esse gesto e com outros detalhes. Então, após aquele reencontro entre ela e minha mãe, Dona Raquel constantemente fazia presentes para minha mãe, especialmente presentes de comida, que ela preparava ou comprava. Havia algo suspeito naquela mulher, pois nunca antes na vida havia mostrado esse nível de interesse por minha mãe. Sua bondade era excessiva. No entanto, minha mãe estava encantada com todas aquelas atenções que Dona Raquel lhe dava. Por isso, nunca mencionamos que suspeitávamos de uma intenção obscura por trás de tudo aquilo. Não demorou muito para que coisas muito ruins começassem a acontecer com a minha mãe. Um dia, minha mãe me pediu para eu cobri-la no trabalho. Minha mãe me disse que já tinha conversado com a chefe dela e que estava me esperando para trabalhar. Perguntei preocupada, pois ela parecia muito mal de saúde. Minha mãe respondeu que não sabia o que ela tinha, mas que mais tarde iria ao médico porque se sentia tão mal que não conseguia nem se levantar da cama. Isso me preocupou bastante, mas fui trabalhar para cobri-la para que ela não perdesse o emprego. Quando voltei, minha irmã estava chorando porque minha mãe tinha estado vomitando muito feio e se sentia muito mal. Imediatamente chamei um vizinho e pedi para que ele me acompanhasse até o hospital para que a examinassem. Algo definitivamente não estava bem. Ela parecia como se fosse morrer. No hospital, conseguiram estabilizá-la, mas nos disseram que ela precisava fazer alguns exames que seriam, como podem imaginar, muito caros. E na verdade é que não tínhamos esse dinheiro e nem tínhamos planos de saúde. Então voltamos muito tristes para casa. Minha mãe melhorou um pouco por 2 dias, mas depois começou a piorar. E estávamos tão desesperadas porque não sabíamos o que fazer. A saúde da minha mãe era o assunto entre as vizinhas. Elas falavam pelas costas sobre o que estava acontecendo com ela. Algumas dessas senhoras sabiam de algo relacionado à origem da doença que minha mãe estava sofrendo. Uma manhã, Dona Teresa veio até nossa casa chorando e pediu para falar comigo. Aquela senhora gostava muito da minha mãe e saímos para dar um passeio longe da colônia. Dona Teresa me disse muito preocupada que na colônia estavam ocorrendo rumores de que Dona Raquel estava fazendo bruxaria para minha mãe, para se vingar de um dinheiro que supostamente a minha mãe lhe tinha roubado. Não podia ser possível. Agora todos sabiam sobre o roubo do dinheiro e tinham criado aquele rumor sobre bruxaria envolvendo a minha mãe. Dona Teresa me dizia que era urgente levar minha mãe para ser vista por uma bruxa e fazer algumas limpezas. Senão, ela ia morrer. Eu não sabia o que pensar sobre o que Dona Teresa me dizia, porque eu não acreditava nessas coisas. Para mim era algo muito bobo, algo impossível de ser real. Mas também era verdade que Dona Raquel tinha estado muito próxima da minha mãe e tinha lhe dado muitos presentes, especialmente comida. Então as palavras de Dona Teresa faziam muito sentido na minha cabeça. Portanto,
Não custava nada procurar ajuda desse tipo, afinal, não tínhamos dinheiro para pagar o hospital. Não perderíamos nada ao tentar. Agradeci a Dona Teresa e estávamos voltando para casa quando, de repente, uma das minhas irmãs saiu correndo e chorando, gritando que a minha mãe acabava de falecer. Diante dos gritos da minha irmã, os vizinhos também saíram imediatamente de suas casas. Malditos fofoqueiros! Só queriam saciar sua curiosidade mórbida. Corri imediatamente para ver o que estava acontecendo em casa com a minha mãe. Entrei no quarto dela e a vi lá deitada. Estava tão magra, com uma expressão triste e sem vida. Toquei na mão dela e senti muito fria, como se sua alma tivesse partido desse mundo. Desde horas atrás, sentia uma forte impotência, muita raiva, sentia vontade de sair para esganar Dona Raquel, mas Dona Teresa me deteve e me disse que haveria tempo para se vingar mais tarde. Por agora é melhor darmos uma sepultura sagrada para sua mãe. Tive que engolir toda essa raiva. Eu queria ver Dona Raquel sem vida. Queria que apodrecesse como um cachorro morto e que os vermes a devorassem. Naquela noite velamos minha mãe e no dia seguinte, minhas irmãs e eu estávamos prontas para nos vingar e fazer Dona Raquel pagar na mesma moeda. Então, muito decididas, dissemos a Dona Teresa que nos levasse para encontrar a bruxa. Foi assim que Dona Teresa nos levou à casa de Dona Lolita, uma bruxa que morava a várias colônias de distância da nossa. Já tínhamos falado com ela por telefone e ela pediu que levássemos fotos e coisas pessoais da minha mãe e, se possível, também da Dona Raquel. Felizmente, tínhamos um par de fotos em que Dona Raquel e minha mãe saíam juntas, nas festas em que compartilhavam risadas e uma falsa amizade. Com isto vai ser suficiente, disse Dona Lolita. Depois de lhe explicarmos o caso e lhe comunicarmos nosso pedido, dissemos a ela que queríamos que a Dona Raquel partisse desse mundo de forma trágica e cruel. E Dona Lolita aceitou nosso pedido e falou que ela cuidaria disso. Para fazer o trabalho e direcioná-lo para que Dona Raquel falecesse como pedimos, ela apenas nos avisou que tínhamos que ser justas e então nos disse para fazer algo. Se a mãe de vocês realmente roubou esse dinheiro de Dona Raquel, ela não falecerá, mas se a sua mãe era inocente em vida, então Dona Raquel falecerá e a balança da vida lhe fará justiça. Nós acreditávamos que era justo o que a bruxa Lolita dizia e confiávamos que minha mãe era inocente. Então, era só ter fé para que a bruxa fizesse um bom trabalho. Nós fomos para casa, minhas irmãs e eu, agradecendo a atenção da Dona Lolita e ainda nos sentindo tristes pela recente perda da vida de minha mãe. No caminho para casa, minhas irmãs e eu conversávamos sobre o assunto, sobre as possibilidades de a bruxaria ser real. Lembro-me de dizer a elas que, se fosse o caso, o destino teria a culpa de ver Dona Raquel apodrecer viva. Eu queria que ela sofresse pior do que um cachorro de rua. Passaram-se algumas semanas e as chuvas começaram a chegar. Quando isso acontecia, tínhamos que comprar nossos mantimentos cedo, pois depois as poças de água, os buracos que se formavam na rua era horrível. Não dava para andar e os carros muito menos poderiam entrar naquele terreno pantanoso. Naquela manhã acordei com a sensação de que algo iria acontecer. Minha intuição me dizia que naquele dia finalmente teríamos paz em nossos corações. Saí para a padaria para comprar pão e leite e no caminho vi como Dona Raquel entrou apressada na casa de sua irmã, pois a chuva estava começando. Essa casa ficava a algumas ruas da minha
e estava construída um pouco acima na encosta do cerro. Ver a dona Raquel só me fez pensar que era uma pessoa repugnante. Fiquei com muita raiva e dentro de mim eu tinha um forte desejo de que ela falecesse logo. Me acalmei e fui comprar o que precisava. Depois voltei para casa, pois a tempestade já estava chegando com toda a força da natureza e poderia ser perigoso andar na rua. Naquele tempo, os noticiários tinham previsto chuvas terríveis como nunca antes visto nos anos anteriores. Já em casa, preparei um café com leite e estava saboreando um pão delicioso, enquanto minhas irmãs assistiam TV. Lá fora, a chuva caía com toda a sua força, fazendo as gotas ecoarem no telhado de zinco da nossa casa e das casas vizinhas. De repente, a luz se apagou e segundos depois ouvimos um barulho, um estrondo muito alto, o que chamou nossa atenção, pois parecia muito perto. Tentamos não dar importância, mas não foi possível, pois os gritos de pânico dos vizinhos se fizeram ouvir. Saímos para ver o que estava acontecendo, sem nos importarmos em nos molhar ou sermos atingidas por um raio. Corremos para seguir as pessoas que se dirigiam apressadamente para testemunhar o desastre que acabara de ocorrer. Meus olhos não podiam acreditar. A casa da irmã da dona Raquel desabara, quase por completo, devido à chuva. A irmã de dona Raquel foi resgatada, o marido e os filhos, mas dona Raquel não pôde ser resgatada. Ela perdeu a vida embaixo da pedra gigante e dos escombros. A imagem era horrível e perturbadora. Me deu vontade de vomitar depois de ver aquilo. Não podia crer. Corri apressada para minha casa. Minhas irmãs também foram lá olhar para ter certeza. Ficamos geladas de saber que dona Raquel estava no lugar errado, na hora errada. Quem sabe a bruxaria de dona Lolita conspirou com tudo aquilo para dar-lhe o golpe final. Bem, se diz que é assim que a magia atua sobre o azar. E dessa forma nossos pedidos foram realizados. Mas eu não estou segura que isso tenha sido bruxaria. Ainda sou cética. Aquilo poderia ter ocorrido a qualquer pessoa que vive na colônia. Mas me alegro que, por fim, aquela mulher recebeu o que merecia. E minha mãe deve estar descansando em paz sabendo que dona Raquel pagou por haver lhe arrebatado a vida de uma maneira tão vil e tão covarde, usando bruxaria. Assim que sua sorte nos deixou muito tranquilos, a mim e as minhas irmãs. Mas quando alguém se mete com a gente, sempre haverá um tempo para pagar o preço de um karma ocasionado por bruxaria. Fim desse relato. Obrigada por ouvir um relato. Se gostaram, deixem seu like, comentem, compartilhem e se inscrevam no canal. Obrigada e até a próxima viagem.